Como muitos de vocês já sabem, né? O Benjamin Netanyahu, né? O demônio de Israel, né? O demônio de Tel Aviv é apenas mais um, né? Dentre muitos que existem naquela região da Ásia Ocidental, né? Ele afirmou no dia 8 de agosto que Israel tinha um plano de tomar totalmente a faixa de Gaza, fazer uma anexação total, né, daquela região de Gaza e também anexar posteriormente a Cisjordânia. Bem, o exército de Israel, em teoria, está se preparando para isso, né? Apesar de que já fez algumas tentativas, algumas missões de reconhecimento, algumas missões que também testam as capacidades tanto das IDFs como também da resistência. Até agora, todos esses exercícios feitos por Israel fracassaram. Em todos eles, as IDFs saíram perdendo. E perdendo feio. E seguem a perder. Quase todos os dias há emboscadas feitas pela resistência palestina em vários lugares da faixa de Gaza. Como já falei para vocês em outro vídeo, a resistência islâmica simplesmente calcula todos os passos das IDFs e consegue prever cada uma das ações praticadas pelas forças de defesa de Israel. Assim, a emboscada acaba sendo muito bem sucedida. Vem impressionando muito, inclusive, o comando militar israelense, ultimamente, né, a capacidade que a resistência tem apresentado, né, de fazer ataques conjuntos, né? Inúmeros grupos da resistência coordenam ataques que também são muito bem sucedidos contra os soldados das IDFs. Neste momento, pouco se fala sobre o número de baixas, mas ele é bastante alto. E por certo que aumentaria muito com a tentativa de enviar uma grande quantidade de tropas para a região de Gaza, né, para tentar fazer a anexação do território. Inicialmente, Israel tentaria tomar completamente o controle da cidade de Gaza para ampliar esse domínio posteriormente, né, para toda a faixa, expulsando os palestinos. Para onde eles iriam? Este é o ponto. Bom, um primeiro detalhe bastante curioso, que mostra o caráter do que é o genocídio israelense neste momento, né, é o fato de que Netanyahu pressiona os palestinos a deixarem a faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, os palestinos não têm para onde ir. Ao mesmo tempo, nenhum espaço é aberto na fronteira para que os palestinos possam sair de Gaza. Claramente que os palestinos dão a entender que não vão abandonar a sua terra. Mas nenhum espaço neste momento foi oportunizado para que as pessoas na faixa de Gaza possam sair daquela região, que neste momento, infelizmente, é um grande inferno para as pessoas, né? Bem, o Egito apareceu em cena, né? Apareceu em cena. Se soma, neste caso, ao Catar, e curiosamente se soma também aos próprios Estados Unidos, e aí é demagogia que sobra, né? Que alertaram que Israel não pode seguir com esses planos de evacuação da população palestina de Gaza. É isso mesmo. Os Estados Unidos também fizeram declaração nesse sentido. Ou seja, os Estados Unidos também estão a pressionar, neste momento, o Estado de Israel. Você acredita nisso? Pois é, né? Tá difícil de acreditar, né? Lembrando que os Estados Unidos seguem, né, colocando sanções atrás de sanções de todos aqueles que, de alguma maneira, se manifestam contra Israel, como os juízes do Tribunal Penal Internacional, né, e muitas outras situações também. Pois bem, a liderança egípcia disse que a tentativa de expulsar os palestinos de Gaza, né, e colocá-los, por exemplo, em território do Egito, isso seria uma linha vermelha que Israel não pode cruzar. Será que Israel ficou com medo dessa declaração da liderança egípcia? É muito provável que não tenha ficado nem um pouco preocupado com isso, né? Tá. O Catar talvez seja a voz, né, mais importante dentre essas mais tradicionais que colaboram com o Ocidente, né, em relação à agressão israelense. Catar tem se esforçado, assim como o Egito também, por incrível que pareça, tem se esforçado para que ambas as partes em conflito cheguem a um acordo. Tá? Este acordo ainda não foi estabelecido em virtude de que Israel não deseja a paz, de maneira alguma. Israel só deseja a paz em algum momento que perceber que não pode mais continuar lutando. Então eles estabelecem algum tipo de acordo de paz
para que se fortaleçam e depois voltarem às ações, como estão praticando neste momento em relação ao Líbano. São muitos bombardeios ao Líbano, são muitos bombardeios também à Síria, e o mundo nada fala sobre isso. Tá? Há uma crise estabelecida no governo do Líbano neste momento, porque muitos deputados, muitos parlamentares estão abandonando a tentativa do governo, tá? De, ainda que não declare diretamente, enfim, ser favorável ao interesse de Israel, né, desarmando a resistência, o governo do Egito, perdão, o governo do Líbano dá a entender, né, que não é tão contrário assim, tá? Então veja, independente de ser favorável ou não, o governo libanês precisa tomar, neste momento, uma atitude severa quanto a isso. Se ele nada faz, é porque ele é favorável, e foi em virtude disso que vários parlamentares, né, abandonaram o parlamento recentemente, e muitos, inclusive, começam a se voltar contra o próprio governo do Líbano, tá? Bom, lá no Catar também houve uma reunião entre o ministro, né, da defesa do Irã e também, né, os representantes do Hamas, tá? Nesta reunião, também foi importante para que as lideranças, tanto do Catar como do Irã, pudessem conversar, né? A coisa ficou um pouco ruim depois daqueles ataques que o Irã fez à base norte-americana dentro do Catar, né? E parece que conseguiram conversar muito bem, né? O Irã declarou apoio total à causa palestina, né? Infelizmente, acho que isso não basta neste momento, mas talvez o Irã sequer tenha condição de enviar ajuda, algum tipo de ajuda para os palestinos que estão em Gaza neste momento. As suas rotas tradicionais de abastecimento já não funcionam, já não existem mais, né? Tá, então o que acontece neste momento? O que acontece neste momento é que a pressão se acentua, né? Ela fica muito mais poderosa, tá? Ela ainda é ineficaz, ela ainda é muito pequena, minúscula, na verdade, muito quântica até, né? Mas ela já existe e ela vem se ampliando, ela vem se fortalecendo no mundo inteiro. Manifestações, né, pedem retaliações contra Israel e pedem o fim do genocídio em Gaza, tá? Então vamos lá, só para entender. Um acordo de paz só não acontece em Gaza porque Israel não quer? Exatamente. Porque Israel não deseja. Porque os palestinos já se declararam, já declararam ali a disposição de estabelecer um acordo de paz. Então, Israel resolveu colocar as suas condições para que todos as conheçam, tá? O primeiro-ministro israelense, o Benjamin, o demônio, né, Netanyahu, né, disse que a guerra pode terminar imediatamente se as condições do Estado supremacista forem atendidas. Quais são essas condições? A libertação total dos reféns, como se ele tivesse preocupado com reféns, né? Nunca esteve, né? 2, né? Ele quer esses reféns vivos ou mortos. Detalhe importante é que os mortos, eles que mataram com os ataques deles, né? Tá. O controle também de Israel da segurança da faixa, ou seja, Israel vai controlar completamente a faixa, vai ter poder policial, poder de exército dentro da faixa de Gaza. Ok, perfeito. A desmilitarização da faixa de Gaza. O que ele está falando, na verdade, é que os grupos da resistência entreguem, todos eles entreguem as suas armas. Quem é que vai ter armas? Quem vai ter armas? As IDFs. É isso que quer Netanyahu. Ou seja, ele não quer nenhum tipo de acordo. Quando ele fala dessas condições, ele sabe perfeitamente que está apenas enganando trouxa, né? Porque ninguém vai aceitar essas condições e por isso a guerra vai continuar. Pelo menos o genocídio vai continuar. Tá? Também o estabelecimento de um governo civil alternativo que não represente uma ameaça a Israel. O que eles estão falando é tipo um governo como aquele que acontece hoje na Cisjordânia, que é um governo de aliados. Esta é a verdade, né? É um governo que sempre aceitou o processo de colonização da Cisjordânia, tá? Iludido com aquela questão dos acordos de Oslo, né? A autoridade palestina na Cisjordânia fez sempre concessões. Já abordei esse tema no outro momento, já disse que independente do caráter dessas lideranças da autoridade palestina, acho que há um elemento aí, uma componente aí, que atua no psiquismo dessas lideranças, né? Elas entendem que o melhor é não ir para o enfrentamento, elas adotam a ilusão de que, se forem civilizadinhos, né, vai ficar tudo muito bem, Israel vai, de certa forma, aceitá-los, mas que, se não aceitá-los, quanto mais tempo, enquanto vivos estiverem, está tudo muito bem, né?
tá tudo muito tranquilo. É melhor ficar vivo numa situação dessa, sendo escravo, né? É isso. É melhor ser escravo e ficar vivo do que perder a vida. É mais ou menos essa ideia. É melhor perder completamente o território, as suas casas, tudo e tal, do que ficar vivo, né? Ainda que passando fome, tá tudo bem. Mas enfim, é uma visão, tá? É uma visão cheia de equívocos, a meu ver. Né? Uma visão que se sustenta muito naquela visão mais ocidental de que não pode ter naquela região um governo que seja, né, proveniente de um grupo cultural e religioso, tal, né? A Palestina tem que ser laica, bebebé, bababá, bababá, bebebé, como se este fosse tema para se debater num momento como esse, né? Esse é um tema que deve ser debatido quando o genocídio não existir, né? Esse é um tema para ser debatido, tá? Quando a Palestina tiver o seu Estado. Aí sim, essa questão se coloca no campo, tá? Se coloca no debate. Não enquanto os palestinos são massacrados, tá? E sofrem genocídio por parte de Israel. Genocídio que acontece também, de certa forma, na própria faixa, na própria Cisjordânia, local em que a autoridade em teoria, né? A autoridade palestina, né? Então, interessante essa reunião do Hamas com o Irã, né? Voltar a conversar, né? Entrega de armas, isso não vai certamente acontecer, tá? Essas condições impostas aí pelo Netanyahu colocam claramente expressa, descortina para todos que ele realmente não quer terminar com o conflito em Gaza, tá? E aquela coisa, somente quando derrotados forem é que eles vão aceitar, né? Somente quando eles sofrerem muitos danos, né, é que vão aceitar. A conversa com essa gente é nesse nível, né? É atacando essa gente, né? É atacando muito essa gente, tá? Eles só reconhecem o outro quando o outro mostra força. Quando o outro tenta conversar, como o governo do Líbano está tentando conversar agora, eles tentam massacrar, né? Então a questão ali está muito séria e está complicada para as tropas das IDFs, porque como eu disse no começo desse vídeo, tá? Eles estão sofrendo derrotas constantemente. Mandam grupos, né, para vários locais ali de Gaza, né, a resistência já está à espera desses grupos, porque como eu disse para vocês, eles conseguem prever todos os movimentos neste momento das IDFs. Além disso, prova inclusive de como eles conseguem prever esses movimentos, eles atacam em conjunto. E Israel não contava com isso, gente. Israel não contava com essa capacidade dos grupos, os mais diferentes grupos da resistência palestina, de se organizarem, tá? De se coordenarem em ataques que têm amedrontado, assombrado, né, os soldados das IDFs, tá? Então é isso, gente. Grato demais pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.